Olá! Então, chegando ao fim da nossa trilha, temos uma aula muito especial aqui, uma aula bônus, onde vamos apreciar mais uma belíssima obra do Renascimento, dessa vez, Atena e o Centauro, que já vai aparecer aí para você na telinha. Temos aqui, então, uma bela obra também de Sandro Botticelli, feita, né, por volta de 1482, 1483. E olha só, né, que milagre! Mais uma obra encomendada pela família Medici. Também, assim como o Nascimento de Vênus, que tivemos aqui como a nossa última aula da trilha, né, também está na Galeria Uffizi. Essa obra, Atena e o Centauro, é bem conhecida, não tão conhecida como as outras duas obras mais famosas de Botticelli, né? Que é a Primavera e o Nascimento de Vênus, mas uma obra também riquíssima em simbolismo e muito bela. Atena e o Centauro, ou também conhecida como Palas Atena e o Centauro, né? Como eu falei, uma das mais emblemáticas do Renascimento florentino, reflete temas clássicos de virtude, sabedoria e domínio dos instintos. Vamos adentrar um pouquinho nos mistérios dessa obra. Bem, Atena, ou Palas Atena, né, no panteão grego, é a grande deusa da sabedoria, da guerra justa, das artes, né, e de tantas outras expressões civilizatórias. É muito interessante. Ela é representada aqui nessa obra, né, com uma expressão serena e triunfante. Ela é uma deusa que frequentemente está nas obras de arte acompanhando o deus Ares, deus da guerra, ou Marte também, no panteão romano, né? Ela é uma deusa que ela acompanha Marte por quê? Né? O Marte ou Ares, como sendo o deus da guerra, ela acompanha para garantir que a guerra seja justa, seja uma guerra sábia, ou seja, não é a guerra pela guerra, a briga pela briga, né? Mas é uma guerra justa, com um propósito justo e feita com sabedoria, certo? Nesta obra, então, ela veste uma túnica decorada com ramos de oliveira, símbolo da paz. Por mais que a gente dê um destaque aí agora na imagem, provavelmente não vai aparecer, mas quem visita essa obra, né, consegue vê-la ao vivo, vai perceber que ela traz as cores verde e vermelha, né? Ela tem esse manto verde e o seu vestido, no próprio manto e no vestido tem algumas flores vermelhas, né? Essas duas cores são cores bem simbólicas também, né? Porque elas vão representar, o verde e o vermelho vão representar a harmonia por oposição. Que eu vou falar um pouquinho depois o que isso significa, né? O seu vestido, então, ornado de flores, o seu manto, né? Representando a própria primavera, esse momento da natureza, mas simbolicamente, como eu já falei na aula do Nascimento de Vênus, também representando esse momento histórico, né? Representando esse momento de renascimento dos valores, né? Bem, o seu cabelo está preso por uma faixa dourada, ela também dá para ver, então, né? O cabelo está preso por uma faixa dourada e uma coroa também. Ela tem uma coroa de ramos, né? E ela tem está segurando, né, a figura central aí, a imagem central desse quadro, que ela está segurando um centauro pelos cabelos, né? Ela segura com um gesto de controle firme, né? Mas dá para ver que não tem violência. E inclusive ela olha de forma doce para ele, né? Quase como uma forma também, com um olhar quase de compaixão também, né? Bem interessante. O centauro,
essa figura mitológica que é metade homem e metade cavalo, né? A gente tem várias figuras mitológicas que são híbridas. A gente tem o próprio Minotauro, que nós vimos também no mito de Teseu e o Minotauro, né? Metade homem, metade touro. Aqui nós temos a figura invertida. Se no Minotauro nós temos uma cabeça de touro com o corpo de ser humano, aqui nós temos no Centauro o contrário. É uma cabeça de o corpo, né, da cintura para cima de ser humano e da cintura para baixo, cavalo. Metade homem, metade cavalo. Tradicionalmente associado a esse lado mais selvagem e irracional da natureza humana, né? Então, esse lado instintivo da cintura para baixo, né? Porém, olhem que interessante. Diferente do Minotauro, que está sendo tiranizado pela sua cabeça de touro, né? Ou seja, o aspecto humano tiranizado pelo aspecto animal e instintivo, como vimos, aqui temos o contrário. Temos o aspecto humano submetendo, subjugando, né? Não tiranizando, mas subjugando, conduzindo, né? O aspecto animal, o aspecto mais instintivo. E ele faz isso como? Submisso ao domínio da deusa da sabedoria, representando a vitória, então, da razão sobre os instintos, né? Ele está guiado pela sabedoria quando faz isso. E olhem que interessante, como eu falei, ela tem um controle, né? Segura de forma firme, porém amorosa. É como quando lidamos conosco mesmos, né? Se formos lidar com violência, com esses instintos, com esses aspectos nossos, se lidarmos com violência, se tentarmos fazer isso à força, também vai ser nocivo, né? Vai ser prejudicial. Precisamos olhar para os nossos aspectos até com uma certa ternura e com uma certa compaixão, né? Porque eles não estão aí, nossos defeitos, nossas sombras e os instintos também, né? Os instintos, eles não estão aqui para nos prejudicar, né? É algo, é uma condição que temos que lidar, mas os instintos sem uma condução de um elemento de razão humano, né? Eles acabam nos dominando e nos tiranizando. Então, nós precisamos de uma forma inteligente, amorosa, né? Fazer essa condução, olhando até com piedade, né? É como se quiséssemos exigir que uma criança, ou até numa comparação assim mais radical, se quiséssemos exigir que um animal tivesse um comportamento diferente da sua natureza, né? O animal precisa de um instrutor, de alguém que o guie, de alguém que o ensine, né? Assim como uma criança também ainda não consegue por si só ter discernimento, precisa que alguém o guie, o ensine sobre valores para que consiga então agir de uma forma mais sensata, né? Então essa obra vai realmente trazer essa ideia do triunfo da razão, da sabedoria e da virtude, que estão aí personificados por Atena, né? Sobre a força bruta e os desejos descontrolados representados pelo Centauro. Essa mensagem, ela reflete também, né, os valores humanistas do Renascimento e do ideal de harmonia entre a emoção e a razão. Lembram que eu falei que mais adiante no vídeo, né, falaria sobre a harmonia por oposição. E isso fala muito da nossa condição, né, enquanto seres humanos. Essa oposição que vivemos, né, entre instintos e o humano, entre o material e o espiritual, né, essa oposição que através da consciência e do desenvolvimento da vontade e da virtude vai poder ter condições de dominar os aspectos mais instintivos. E aqui nós estamos falando então dessa harmonia por oposição. Como é que eu vou chegar numa síntese e me construir um verdadeiro indivíduo, né, lidando com aspectos tão opostos, né? Lidando com o meu espiritual e com o material, com os meus instintos, mas também sentimentos muito elevados. Como pode o mesmo ser, né? Muitas vezes podemos nos perguntar e até nos espantar, como pode o mesmo ser ter sentimentos tão elevados, tão profundos por algo ou alguém ou por uma ideia e ao mesmo tempo, né, muitas vezes ter pensamentos baixos, pensamentos duros, pensamentos destrutivos, né? Aquela vontade que dá às vezes de matar alguém, né? Não literalmente, aquela vontade de esganar, né? Como pode, né? Como pode muitas vezes eu viver um ciclo
tão bem, né, almejando o bem e me superando, e outros ciclos tão baixos, né? Aí o ser humano está justamente nesse ponto, né, de equilibrar todas essas coisas, harmonizar todas essas coisas. Então, esse é só através do desenvolvimento da vontade e da virtude que a gente vai conseguir completar essa missão, que nada mais é do que a tarefa, né, o grande propósito pelo qual estamos aqui, né, realmente dominar esses aspectos para conseguir ter essa passagem livre para o nosso desenvolvimento espiritual, para a gente realmente evoluir, para a gente chegar em tudo aquilo que os mitos nos ensinaram ao longo dessa trilha. Na verdade, estamos aqui no final dessa trilha de identidade humana e de essência e de natureza humana, falando disso, né? Para chegar nesse ponto. Temos que harmonizar, então, né? Espírito e matéria em nós mesmos. Bem, uma outra coisa importante para a gente compreender, essa obra e outras obras do Renascimento, né? Mas eu acho que essa, principalmente, é uma obra que dá para a gente contemplar muito bem esse contexto do Renascimento florentino que estamos falando aqui, né? Os valores humanistas do Renascimento. O que acontece? Nós temos que entender que o Renascimento vem como resposta, né? como fruto de quase 1000 anos de obscurantismo, de Idade Média na Europa, certo? E o Renascimento, que vai buscar nas origens, vai buscar nos textos antigos, vai buscar nos antigos filósofos, na tradição antiga, não só grega, né? Vai também fazer uma síntese de conhecimentos cristãos, judaicos, enfim, orientais, né? Vai buscar realmente a origem da sabedoria, dessa tradição de sabedoria, para resgatar esses valores, para que a gente consiga, então, ter esse renascimento dos valores, que coloca o ser humano no centro. Isso é importante da gente entender. O que é colocar o ser humano no centro? Não é divinizar o ser humano, de maneira alguma, né? Nem colocá-lo como uma criatura, a mais especial das criaturas, acima de tudo e de todos, de maneira alguma. Mas é colocar o ser humano novamente à frente e nas rédeas do seu destino, né? Vencer a fatalidade, o ser humano retomando as rédeas do seu destino, ou seja, ele próprio podendo decidir o seu destino, ele próprio podendo vencer a fatalidade, mesmo perante as circunstâncias, né? Em qualquer circunstância, conseguindo se superar, e ele próprio promovendo a sua própria redenção. Enquanto eu tenho, na Idade Média, a ideia de que o ser humano precisa de um ser salvador fora de si, né, que venha lhe redimir, né, e até essa ideia um pouco pejorativa do ser humano, que até é a imagem e semelhança de Deus, mas que está ali apenas refletindo essa divindade, a sua imagem e semelhança, né, mas ainda precisando desse salvador de forma externa, né. O Renascimento vem trazer novamente, colocar no ser humano de novo essa possibilidade, né, resgatar isso, essa possibilidade dele redimir-se por si próprio. Redimir-se por si próprio através do seu esforço, através da sua lapidação. O que tampouco significa dar as costas para Deus, ou para os deuses, né, seja qual for a tradição. De maneira alguma significa virar as costas para o espiritual. De maneira alguma. Significa, sim, que o próprio divino vive nele. Ele próprio pode alcançar essa condição através do seu esforço, ele próprio pode e deve redimir-se. E ele, já que recebeu livre-arbítrio, né, pode escolher viver. Pode escolher viver segundo a sua natureza enquanto ser humano, mas também pode escolher viver como uma natureza animal ou vegetal. A gente não fala tantas vezes por aí, né? Fulano que ficou vegetando na frente da televisão, né? De novo, os ditos populares aí trazendo verdades para nós, né? Podemos. O sol, os animais, as plantas, eles já nascem e realizam o que vieram para realizar, né? O sol não escolhe a quem vai brilhar,
Ou não escolhe brilhar para uns ou para outros de acordo ao seu gosto? Ou hoje está com preguiça e não quer brilhar? Ou a árvore escolhe dar sombra para um ou não para outro de acordo ao seu gosto ou desgosto? Os pássaros não escolhem não sair do ninho ou não migrar para o sul. Mas o ser humano escolhe. O ser humano tem o livre-arbítrio de escolher agir de forma mais humana ou que o aproxime dos anjos e dos deuses, né? Ou pode escolher viver de forma animal, embrutecida, né? Animalesca. Pode. E muitas vezes fazemos isso. Né? Então, os filósofos do Renascimento, né? Eles falam do ser humano não suportar passivamente as influências. O ser humano ele já não quer mais viver passivo perante as influências dos astros ou dos demônios, né? Ele quer descobrir esses princípios divinos que vão lhe permitir vencer a fatalidade, ou seja, liderar o seu próprio destino, manejar as suas circunstâncias, né? O próprio tema muito trabalhado no Renascimento, né, que é a própria dignidade humana, ou seja, aquilo que faz parte do ser humano, que é a sua missão e a sua condição também, né, o que é próprio do ser humano e ao mesmo tempo o que ele merece, né, consiste nessa capacidade de recobrar essa faculdade de superação interior, né, que permite transcender a fatalidade das circunstâncias. Né? Então, diferente daquela totalidade passiva que se refletia no ser humano, o ser humano como um microcosmos refletindo esse grande cosmos, o macrocosmos, né? Ou Deus, né? Então, frente a isso, se substitui a uma unidade igual a indivíduo, né? Conquistada, mais além das diferentes forças que podem nos constituir e nos levar, né, para lá e para cá, ou as circunstâncias que podem nos distrair do caminho ou vir como provas para que, né, para nos atrapalhar, que na verdade, né, se tivermos esse olhar, não vão nos atrapalhar, vamos usar como degraus para subir ainda mais a nossa escada interior, né? Então, o Renascimento ele vai trazer essa ideia, né, do homem composto de toda essa diversidade do universo, que é capaz de se unificar e se transformar em um indivíduo, como eu já falei em outras aulas, né? Então ele traz a ideia dessa consciência unificadora, capaz de harmonizar em si mesmo toda essa diversidade contraditória material que o compõe, se transformando em um indivíduo, né? Indivíduo, indivisível, uma unidade consciencial, né? Então, traz essa ideia dessa liberdade, e tudo isso a partir do símbolo do centauro. Não vamos esquecer, isso aqui não é um parênteses, não vamos esquecer que a gente está relacionando com esse símbolo do centauro, né, que coloca o humano na condução de todos os demais aspectos que também nos compõem. Então, essa liberdade para lutar contra a fatalidade, forjar nosso próprio destino, né? Atualizando esse potencial universal que sim está refletido em nós, né? Isso não deixa de ser verdade, mas transforma esse potencial numa força ativa. Ou seja, a divindade reflete em mim, mas ela também está dentro e eu reconheço esse elemento e forjo e transformo numa força ativa, essa força que é o agente que provoca esse renascimento interior, né, que me transmuta, né, me transforma de sujeito passivo, né, a um indivíduo ativo, que utiliza essa força que está, sim, presente nele, né. É muito interessante, né, porque é uma relação que eu gosto muito de fazer, e acho que cabe muito bem aqui, já que estamos falando de mitos, né? É que as crianças, uma frase que eu li, que eu achei muito bonita, é que a criança, quando se transforma em adulto, né? A sua travessura de criança se transforma em aventura. Então, o que para a criança é uma travessura, analogamente, no mundo adulto, né, se transforma em aventura. Por isso nós precisamos, e aqui sim vou fazer um parênteses, né, nós precisamos deixar as crianças brincarem.
e desenvolver a sua imaginação. Nós precisamos, inclusive, ajudá-las a desenvolver essa faculdade. Elas precisam da nossa ajuda para fazer isso, né? Precisamos ajudar as crianças a desenvolver sua imaginação, desenvolver essa faculdade, esse potencial imaginativo, e esse gosto pela aventura, ele vai seguir depois na vida adulta. Essa facilidade que a criança, essa ferramenta que a criança vai ganhar, né, no mundo da imaginação, vai permitir que quando adulto ele se visualize nessa grande aventura, ele consiga de certa forma viver o seu mito no dia a dia, né, viver todos esses mitos no seu dia a dia, né? Quando adulto vai conseguir criar e, em última instância, criar e forjar o seu próprio destino, né? E ter prazer em fazer isso, ter prazer pela aventura, ter gosto pela aventura que transforma, ter gosto pela aventura que transmuta, né? Então precisamos nós próprios também retomar essa criança interior, né? Esse espanto, esse assombro, essa curiosidade, esse gosto pela busca, pela descoberta, né? Nos aventurar e entrar de peito aberto nessa grande aventura que é a vida, né? Essa aventura que transmuta, que transforma. Então, precisamos muito resgatar isso, né? E tudo isso parte desse poder imaginativo e dessa capacidade de brincar lá na infância. E bem, então com essa belíssima inspiração, claro que poderíamos ainda falar de muitos elementos desse quadro, né? Escolhemos um enfoque, mas certamente dá para a gente explorar ainda muitos elementos, e espero que você também tenha ficado curioso para pesquisar mais sobre essa obra, né? Mas por aqui chegamos ao fim da nossa primeira trilha, Identidade Humana e Autoconhecimento. Espero que você tenha gostado, que essas aulas possam realmente ser úteis para suas reflexões e exercícios diários de desenvolvimento. Boas aventuras e até a próxima trilha!